Olá! Muita gente acredita que uma ótima aula de inglês termina ali, quando o tempo acaba. Mas e se a aula for, na verdade, apenas o ponto de partida? Hoje, vamos explorar uma metodologia onde o verdadeiro trabalho de personalização do aprendizado começa exatamente aí. Pois é, essa é a pergunta que muda tudo. Para a maioria, a resposta é: bom, nada, né? A gente espera até a próxima aula. Mas aqui, o fim da aula é um sinal. É o início de um processo totalmente diferente, focado no desenvolvimento de cada um. E essa é a grande virada de chave. A ideia é que aprender não é um evento isolado de uma hora. É um ciclo contínuo, sabe? E super personalizado. A aula funciona como um diagnóstico. E o que vem depois? O que vem depois é o tratamento feito sob medida. Ok, então vamos entender isso melhor. Como é que uma conversa que flui naturalmente numa aula vira um plano de estudos todo estruturado? É aqui que a mágica, ou melhor, a estratégia começa. Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, tem a dinâmica da aula, a conversa rolando, a interação acontecendo em tempo real, e é nesse momento que os desafios de cada pessoa aparecem. Do outro, tem o que acontece nos bastidores, essa experiência toda analisada e transformada num plano de ação concreto, as famosas Class Notes. E essa transformação não é feita de qualquer jeito, não. Envolve uma colaboração super importante entre o professor, que está ali na linha de frente, e os coordenadores pedagógicos. Juntos, eles literalmente dissecam as dificuldades e os pontos fortes que foram observados para criar algo que seja, de fato, personalizado. Mas afinal, o que são essas Class Notes? Pense nelas como um mapa do tesouro para a fluência. Não são só anotações, de jeito nenhum. São um guia detalhado que mostra exatamente onde focar com base no que acabou de acontecer na aula. É a ponte perfeita entre uma aula e a próxima. E esse mapa ele é construído sobre pilares muito sólidos. Primeiro, ele parte das dificuldades reais de quem está aprendendo. Segundo, tudo é alinhado com um padrão de qualidade internacional, o quadro europeu, o que dá uma baita credibilidade. E terceiro, o objetivo é desenvolver todas as habilidades juntas, de forma integrada, e não só focar em pontos isolados. Agora vamos ao que interessa. Vamos abrir essa caixa de ferramentas. O que é que tem dentro das Class Notes que ajuda a construir a fluência de um jeito tão eficaz? A chave aqui, gente, é a parceria no aprendizado. Cada sessão tem um porquê muito claro. No vocabulário, o foco é garantir que as palavras novas sejam de fato aprendidas, não só decoradas. Na gramática, a ideia é transformar regras em uso natural. Na escrita, o objetivo é organizar as ideias com clareza. E o mais importante, em tudo isso, o papel de quem estuda é superativo. Não é um processo passivo, é uma colaboração. Cada um tem sua responsabilidade para o sucesso acontecer. Então, o ponto crucial é este. Nada aqui é por acaso. Cada exercício, cada palavra anotada, cada feedback de pronúncia, tudo é um degrau, cuidadosamente posicionado numa escada que leva a uma comunicação que soa natural e, mais importante, que transmite confiança. Agora, vamos mergulhar numa das ferramentas mais inovadoras dessa metodologia para ver como ela funciona na prática. Como é que a fala, que é um dos maiores desafios para tanta gente, é trabalhada de forma tão específica? O nome já entrega, né? Treinamento de fala. A ideia aqui é criar um ciclo virtuoso. A gente identifica um erro, cria um exercício específico para corrigi-lo e dá um feedback direto sobre a tentativa de correção. É como se fosse um mini laboratório de fluência. E por trás disso tem uma lógica muito bem pensada. O professor pega aqueles erros de pronúncia específicos que apareceram na aula, sabe? Aquela dificuldade com o som do TH ou a entonação de uma pergunta e cria um texto original que força a prática exatamente desses pontos. É um trabalho cirúrgico. E o processo é incrivelmente simples e eficaz. A pessoa encontra o texto, grava um áudio lendo e manda. O professor escuta e devolve um feedback super pontual, muitas vezes até mostrando como o som seria em português para facilitar a correção. O ciclo se fecha com a prática e o progresso fica visível. E ainda tem essa gamificação, que é um incentivo a mais. Certo. Mas qual é o grande objetivo de tudo isso? É conectar todos os pontos e preparar para a comunicação lá fora, no mundo real. Olha, o mais importante aqui não é só ensinar inglês, é ensinar a aprender. Quando a gente entende os próprios erros e tem as ferramentas certas para corrigi-los, a gente se torna um aprendiz autônomo, confiante, e essa é uma habilidade que vale para a vida toda. E essa frase resume a filosofia inteira de forma perfeita. O objetivo final não é decorar regras ou listas de palavras. É ser capaz de se conectar, de expressar ideias, de entender os outros. O idioma é a ferramenta, a comunicação é a arte.
Resumindo, o que a gente vê é uma jornada completa. Começa com uma conversa descontraída, passa por uma análise detalhada, vira um plano de ação personalizado e, o resultado, a confiança para usar o inglês numa entrevista de emprego, numa viagem ou numa reunião de trabalho. Para a gente terminar, fica esta reflexão. E se a gente mudasse a nossa perspectiva sobre o erro? Em vez de encarar como uma falha, e se cada erro fosse o que ele realmente é dentro desse sistema? Uma coordenada precisa, apontando o caminho exato para a fluência. Fica aí para a gente pensar.